Muito bom dia a todos. Meu nome é Marcos Paulo. Eu moro em Praia Grande. Alguns anos atrás eu tive um sonho, o segundo sonho, na verdade o terceiro sonho, sobre uma grande tsunami invadindo as praias do litoral e do Guarujá. O primeiro sonho tem um vídeo aqui no meu canal, o nome Tsunami no Guarujá Sem Cortes, onde Deus dá uma revelação profética não só para mim, mas para muitos irmãos. E o Senhor me levou até uma rádio para contar e relatar esse sonho. Mais ou menos um mês ou 2 meses depois, eu tive o segundo sonho. Desculpe. Já era noite, então eu estava numa praia, eu não sabia que praia que era. Era de noite, eu via os pássaros voando em sentido aos morros, às montanhas, saindo do mar e indo sentido às montanhas. Vi helicópteros, aviões saindo também em direção do mar e fugindo para os montes, como se fosse assim em região de São Paulo, né? Como eu moro aqui no litoral, na região subindo ali a serra. Então eu olhei no horizonte e lá estava vindo uma tsunami enorme. E na sequência soou um alarme muito alto, muito estrondoso. Esse alarme, um alarme de avisando sobre o perigo, né? Então eu comecei a chamar o pessoal para correr, para fugir, todo mundo correndo. De repente as ruas estavam congestionadas. Nesse segundo sonho eu não consegui subir, né? Então soou o segundo alarme bem alto. E quando esse alarme soou, na hora que eu olhei para a direção à onda, ela já estava na areia já, uma velocidade muito rápida já e gigante. Mais ou menos uns 30 metros de altura, mais ou menos essa onda vindo em direção a essa praia, que eu não sei que praia que é. Não parecia que eu estava no Brasil, né? Parecia que eu estava mais ou menos assim em Havaí, esse lugar mais ou menos assim, né? Bom, o terceiro sonho, como vocês estão vendo na imagem, essa aqui é uma foto de uma praia do litoral sul. Eu sonhei que eu estava num prédio, eu vou mostrar para você mais ou menos aqui. Eu sonhei que eu estava nesse prédio aqui, era por volta de 11 horas da manhã, como tá aqui agora, ensolarado assim, 11 horas da manhã, e de repente eu estava com um amigo. Esse amigo, ele era oriental, né, japonês, na verdade. Só que eu não tenho nenhum amigo japonês. Na época eu não tinha nenhum amigo japonês, na verdade, né? Para falar a verdade, não tinha nenhum. E eu estava por trás desse prédio, na uma rua de trás, assim. E ele falou, vamos almoçar na minha casa. Eu fui com ele. Fui almoçar, subi, ele falou, eu subi por trás desse prédio branco, era a visão que eu tinha no sonho, eu não sabia que praia que era, mas era assim, litoral norte. Então eu subi com ele no prédio. O sonho foi tão real que eu senti o calor do sol, essa claridade como tá sendo, como você está vendo na foto assim agora, eu sentia tudo assim. E subi o elevador com ele, via o espelho do elevador, os detalhes todinhos. Cheguei na porta do apartamento, era mais ou menos o 7º andar que eu estava, né? E a mãe dele me recebeu. Oi, Marcos, tudo bem? Pode entrar, como vai? Parece que eu já conhecia eles faz tempo, né? Então eu olhei para a casa dele, assim, muito cheio de detalhes, os vasos, fotos, tapete, a estante na sala, eu via tudo, parecia que era tudo tão real. Ela falou, fica à vontade que eu estou fazendo o almoço. Era mais ou menos umas 11h30 da manhã. E parecia que eu era da casa. Então eu comecei a andar pela casa dele, né? Fui até um corredor e até próximo de uma janela. Quando eu cheguei na janela, eu olhei para baixo. Eu olhei mais ou menos para essa posição aqui, ó. Desculpa que eu estou segurando o celular, a câmera tá balançando. Eu olhei mais ou menos para essas partes da casa. Então eu vi os telhados da casa. Eu vi os telhados das casas assim, vermelhinho, como está sendo agora, como você está vendo na foto, assim. Ó. Eu sei que essa foto não está muito boa, mas só para você ter uma noção, né, do que eu estou falando. Então eu olhava para os telhadinhos assim das casas e de repente, quando eu olhava para os telhados da casa, eu via a água invadindo a casa, assim, ó, tá vendo? A água invadindo a cidade, silenciosamente. Sem barulho. Ela veio e invadiu a casa. Ela veio invadindo assim. Ó. Como você está vendo, ela veio invadindo tudo, cobrindo tudo. Da onde eu estava, eu vi tudo. Aí eu, meu Deus, é a tsunami, é a tsunami, é a tsunami. Lembrei do primeiro sonho, é a tsunami. Aí na hora que eu olhei para outro lado, para o lado do oceano, que é outra janela que tinha,
eu já vi, não essa parte aqui silenciosa, já cobrindo as casas. Eu vi ela vindo já forte, assim, aí sim com estrondo. Muito forte, vindo. E cobrindo toda a cidade dessa praia, desse litoral. E aí eu fiquei me perguntando, Deus, que lugar que é esse? Que praia que é esse? Que essa onda vem invadindo e cobrindo as casas. Que praia é essa, Senhor? Aí eu fui, como eu tinha essa imagem na minha mente, eu fui procurar no Google alguma foto de uma imagem do litoral norte que combinasse com essa. Na hora que eu bati a foto na hora que eu bati o olhar nessa foto aqui, eu soube mais ou menos, eu soube exatamente de onde que era. E essa imagem, essa praia é uma praia da cidade de Caraguatatuba. Caraguatatuba. Aí eu falei, mas por que Caraguatatuba? O senhor vai mandar uma onda em Caraguatatuba e por que o senhor está avisando os moradores de Caraguatatuba? Qual a importância dessa cidade? Então comecei a pesquisar, pesquisei e Deus me mostrou uma coisa em Caraguatatuba. Ele me mostrou que em 1967, houve uma grande tragédia na cidade de Caraguatatuba. Aqui está o jornal para vocês verem. Em 1967 houve uma tromba d'água. E nessa tromba d'água que houve em Caraguatatuba, aproximadamente, como era no regime militar, aproximadamente umas 800 pessoas morreram soterradas nessa tragédia. O governo também, como era um governo de ditadura militar, né, os números não foram muito aproximados. Os números, na verdade, que eram aproximadamente de umas 500 pessoas, por aí. Mas não é isso que os moradores dizem. Dizem que o que ocorreu na cidade de Caraguatatuba foi uma tragédia muito grande. Como você pode ver uma dessas fotos aqui, que existem arquivos na internet para você ir lá poder conferir. Né? Então, muitas pessoas morreram, ônibus foram soterrados com pessoas dentro, pois atingiu a rodovia, na verdade, né? Pessoas foram soterradas que nunca foram encontradas. Você pode ver aqui as fotos da época, pessoas andando na lama. Isso aconteceu na cidade de Caraguatatuba. Olha aqui um ônibus da aviação Cometa da época. Como atingiu a rodovia, eles ficaram ilhados, na verdade. Relato de pessoas que ônibus lotados, pois as pessoas iam trabalhar de manhã, foram soterrados com essas pessoas. Então, por que? Aí sim eu entendi. Por que Deus estava me mostrando o aviso? Me deu esse sonho sobre a cidade de Caraguatatuba. É porque Ele está avisando a vocês da cidade de Caraguatatuba, aos vereadores, prefeitos, para que se alertem, para que se previnam, para que essa tragédia não venha a se repetir. Busca aí na sua cidade, você vai saber que isso aconteceu. Você que não tem relato sobre isso, sobre Caraguatatuba, busque sobre isso. Busque aí, fale com os vereadores da sua cidade para que coloquem alertas, sirenes ao redor da praia. Como é uma cidade que você vê aqui do alto desse morro, que dá para ver a cidade inteira, coloque postes com sirenes avisando, soando alarme de tsunami. Caso isso venha a acontecer, para que as pessoas tenham o tempo de fugirem para os montes, pois tem vários montes atrás que tem acesso para as pessoas. Tem hospital também na cidade que possa tirar essas pessoas daí. Os doentes, os velhos, as crianças possam se refugiar nas montanhas. Pois o que eu acabei de mostrar para você, o sonho que eu tive foi cobrir essa cidade. Como eu falei, eu já estava nesse prédio aqui. E eu olhei para a cidade, para as casas do fundo, como tá os telhadinhos. A onda veio assim, ó, silenciosa. Veio silencioso, mas veio cobrindo tudo já, por volta de meio-dia, pegando todo mundo de surpresa. Veio cobrindo tudo assim. E depois, na sequência, atrás dela, lá no fundo, veio a parte mais forte. Veio a parte mais forte da onda. Que ela já veio assim, devastando tudo já. Devastando e destruindo todos os moradores da cidade. Não vai sobrar ninguém se isso não for avisado. Então, Deus está avisando vocês.
Está avisando aos moradores de Caraguatatuba para que se previnam. Esse é o relato e o sonho que eu tenho para dar para vocês em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Paulo. Em nome de Jesus, amém.